questão da crise, das crises que levam ao surgimento de um movimento fascista ou criptofascista, enfim. Né? Eu gostaria de colocar aqui, no meu entender, essa reviviscência atual dessa ideologia, desse conjunto de ideologias. Eu não vejo o fascismo, também como a Tatiana coloca, como algo unívoco, né? Mas são vários fascismos que se expressam de formas diferentes. Você tem o falangismo na Espanha, né? Você tem o movimento Flecha Cruz na Hungria, toda uma série. Você tem aqui no Brasil, né, o integralismo. Você tem toda uma série de fascismos diferentes que eu posso colocar dentro do espectro político autoritário, o autoritarismo. E os autoritarismos são vários e se deslocam, né, eles se colocam de formas distintas ao longo da história. No Brasil, ele tem características históricas óbvias, né, foram analisados desde Caio Prado, Raimundo Faoro, enfim, isso é até desnecessário colocar, mas, do meu ponto de vista, o início dessa reviviscência, e até buscando um pouco a contribuição do John Lukács acerca disso, é a debater, né, do chamado socialismo real. A partir daí, nós tivemos um movimento de construção, de reconstrução do ideal fascista, como se o fascismo, né, e o nazismo em particular não seriam uma alternativa aí para aquilo que esse pensamento conservador autoritário vê como a decadência da democracia liberal. Essas decadências, elas podem ser várias. Por exemplo, você observa atualmente nas redes sociais, algo que eu acompanho bastante, até como objeto de pesquisa, né, pessoas, inclusive aqui nas Américas, não tem nada a ver com isso, relacionando, por exemplo, a democracia liberal, os regimes parlamentares da Europa Ocidental, com uma suposta invasão muçulmana e, por conseguinte, a destruição da cultura cristã ocidental. Né? Essa é uma questão que está sendo colocada atualmente como crítica à democracia liberal. Estou num caminho completamente distinto. Né? E aí é interessante observar como esse movimento, que é muito difuso, né, autoritário, criptofascista atual, ele coloca essa questão a partir de que não apenas você tem uma decadência da democracia liberal, coisa que já era dita pelos fascistas clássicos da década de 20, 30, 40, mas colocando uma outra nova dentro, de que a própria democracia liberal ela está contaminada ou é conivente com o comunismo. O comunismo, né, que é esse fantasma, esse terrível mal que esses grupos na internet veem em todos os lugares, né, demonizando, como a Tatiana colocou, é o inimigo, é o outro. Né, a visão da alteridade, recuperando um pouco do Todorov, de como o outro é o inimigo. Ao mesmo tempo, né, a gente tem um processo moderno, né, contemporâneo, muito avançado, que é a utilização do mundo virtual, da internet, das tecnologias, como um locus no qual essas ideologias autoritárias se reinventam atualmente. Um dia desse, discutindo com os colegas lá da Federal Fluminense, o professor César Honorato, o professor Bernardo Costa, eu estava colocando a questão de como a internet
potencializou o espalhamento dessa nova concepção de que a democracia liberal não apenas está decadente, mas também contaminada pelo comunismo. Esse tipo de questão é o mote, foi o mote das eleições passadas. Como esse medo do comunismo, somado ao autoritarismo inerente à sociedade brasileira, e aí é interessante a questão seguinte: o autoritarismo da sociedade brasileira, ele perpassa não apenas o Estado é autoritário, né, mas a própria elite, ela se aboleta no Estado, se utiliza do Estado e, utilizando de um discurso altamente autoritário, produz um regime, né, mesmo nos momentos de maior democracia, no qual essa questão de hierarquia social, de autoritarismo, de exclusão digamos assim, a forma como o Estado vai atuar. Então, a partir do momento em que a gente tem a queda do chamado socialismo real, esses grupos na internet, que a gente pode denominar, grosso modo, de revisionismo, de revisionistas, né, fazendo uma nova interpretação do fenômeno, dos fenômenos autoritários, em particular do fascismo, eles vão construir uma hegemonia cultural, gramscianamente falando, né, desse discurso de reviviscência desse tipo de ideologia autoritária. Como a Tatiana colocou, a crise atual, não apenas no Brasil, mas do capitalismo como um todo, do chamado processo de globalização, né, somado ao aparelhamento do mundo virtual, ele é quase que a construção de uma nova mecânica fascista. Nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, o partido fascista, o partido nazista, né, o partido falangista, essas organizações de massa, elas construíram os estados fascistas. No século XXI, essa construção não está se dando via partidos, mas pelo aparelhamento da internet. Esse processo é um processo muito difícil de ser combatido. O partido fascista, nazista, ou que seja, ele é visível, né? Ele se constrói enquanto uma organização óbvia, com o seu discurso, com a sua mise-en-scène, com as suas hierarquias internas. O que está acontecendo hoje não é isso. No meu entender, né, a construção de uma mentalidade neofascista atual é pulverizada, e pulverizada a partir de toda uma série de construtores de ideias, que são ideias requentadas, né? São ideias que vêm lá do início do século XX, né? Eu iria até mais longe no caso brasileiro, mas aí é uma discussão a posteriori. Essa nova forma de construir o autoritarismo precisa ser analisada de uma forma bem mais científica, bem mais acadêmica. E aí, retornando à nossa conversa, minha com o professor César Morato, com o professor Bernardo Costa, eu estava colocando exatamente isso. A esquerda, os campos da esquerda, que também são vários, eles não entenderam ainda que a hegemonia cultural é
nesse momento, algo que está sendo debatido no meio, o campo de luta é o meio virtual, é a internet. Isso é uma questão que eu estou colocando, é uma análise que precisa ser feita, também a abertura de um novo campo de atuação política. Nossa, é isso.